Bom dia! Aqui nós estamos para ouvir o que Deus tem a dizer para mim e para você em mais esse dia. E como nós sabemos, que o nosso Deus, ele sabe de tudo, então ele nessa manhã ele quer nos ensinar, né, a palavra a qual vai nos dar força para vencer as adversidades que virão em mais esse dia. Tudo aquilo que Deus fala ao nosso coração pela manhã, nós devemos guardar para praticar no decorrer do dia, que nós vamos precisar dessa palavra para nos fortalecer. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho a Ti e peço-te, abra o meu entendimento, que não eu, Pai, esteja aqui para falar, mas o Teu Espírito Santo, porque o Senhor sabe aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos e aquilo que iremos passar mais um dia. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, abrir o nosso entendimento, nos dá força em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar a leitura aqui no livro de Romanos. O capítulo é o 2 e o versículo é o 5. Mas anteriormente, nós vamos dar uma entendida no contexto anterior para que nós possamos dar continuidade no entendimento. E aqui, no capítulo 2, um pouquinho anterior também, Deus está falando acerca da idolatria, do povo de Deus. Ele está falando acerca da concupiscência, dos desejos, e da imoralidade ao qual aquele povo se deixou levar, Murmuraram contra Deus, reclamaram, seguiram, os seus próprios planos, seus próprios sentimentos, E toda a ação, nós sabemos que há uma reação. Então, a ação que eles tiveram de murmurar, de negligenciar, Deus falando com eles, a incredulidade que surgiu no coração, daquele povo, aquilo trouxe o resultado das suas ações, porque as minhas ações, elas terão um resultado. O resultado das minhas ações será a partir daquilo que eu escolhi, a partir daquilo que eu fiz. A partir da minha escolha, terá um resultado. Entenda que se eu escolher os meus desejos, os meus planos, aquilo que a ideia a qual eu coloquei na minha cabeça, o resultado virá daquilo ali. E se eu faço aquilo que Deus está me mandando fazer, o resultado também virá daquilo ali. Entenda? O resultado, ele sempre virá. Mas será que o resultado final é o que eu queria? Então, mas antes de fazermos algo, antes de dizermos algo, nós precisamos ter sabedoria. E nós precisamos pensar, se eu fazer isso, o resultado disso, eu vou agradar a Deus? Se eu fazer isso, o resultado disso vai ser para glorificar o nome do Senhor? É para isso que nós estamos aqui nessa terra, Para que Deus seja glorificado em nós. A honra e a glória é dele. Tudo é dele. Quando nós observamos a natureza, quando nós observamos o céu,
Quando nós observamos a Terra, tudo foi Ele que criou. Ele chega a dizer quem que é o homem, para que Deus se lembre dele. Mas o homem, para Deus, ele está numa posição muito importante. Primeiramente Deus, depois é os anjos, depois é o homem. Então, muitas vezes, o próprio homem, ele não dá a importância necessária para ele. Mas quando ele lê a palavra de Deus, ele mostra para o homem o quanto ele é importante para Deus. Nós precisamos entender, nós estamos nessa terra para glorificar a Deus, somente para isso. E se nós não fizermos isso, os resultados das nossas obras não vão agradar a Deus. Consequentemente, também nós não vamos nos agradar com o resultado daquilo que fazemos. E nós precisamos entender isso. E esse povo, ele não entendeu, eles não entendiam. Eles queriam andar segundo seu próprio raciocínio. Sabemos que tudo aqui nessa terra será destruído. Tudo aqui nessa terra tem um período para se findar, para se finalizar, para terminar. E se nós ficarmos buscando as coisas terrenas, nós também vamos se findar aqui na terra. E Deus, ele olha para mim, para você, né, e ele vai perguntar para nós, no grande dia, tem alguma obra para me apresentar? Quais as obras que nós estamos tendo para apresentar para Deus? Nós precisamos refletir nisso. Aí, dando continuidade aqui, no capítulo 2 de Romanos, no verso 5, olha o que ele diz. Mas, segundo a dureza e teu coração, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesoura ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Entenda que na tradução nova, ele diz de uma maneira mais clara, ó. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu juízo, o seu justo julgamento. Entenda? As minhas ações, as minhas condutas, elas podem trazer para mim a ira, a obstinação. E isso, quem está fazendo, sou eu mesmo. Entenda que diz aqui, contudo, por causa da sua teimosia. Teimosia de quem? É de Deus? Deus que está te fazendo ser teimoso? Não. Você mesmo. É você mesmo quem está sendo teimoso. Deus, ele não faz você ser teimoso. É o seu eu que te faz ser teimoso. E nós sabemos que quando o nosso eu está gritando, há orgulho dentro de nós. Precisamos clamar a Deus para tirar o orgulho de dentro de nós. Porque o nosso eu, ele tem que se calar. Quando o nosso eu se cala, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Enquanto o nosso eu estiver gritando, ele vai cobrir a voz de Deus e eu não vou conseguir ouvir. Então entenda que isso endurece o meu coração. Não é o coração de Deus que está sendo endurecido.
é o meu. Por causa da minha teimosia, por causa da minha rebelião, por causa da minha vontade. Aí ele chega dizendo assim, a obstinação e do seu coração, a obstinação, ali naquele momento seu coração está obstinado. Ele diz, tudo, pois, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado. Obstinado, eu coloquei aqui uma definição de obstinado. Obstinação, apego forte às próprias ideias, persistência. Entenda? Uma pessoa obstinada, ela está com um forte apego às suas próprias ideias. E ela vai persistir, e ela vai insistir, e ela vai tentar, e ela vai fazer, porque ela quer que as ideias dela se concretizem. Entenda? Eu e você, nós não estamos nessa terra para que as nossas ideias sejam concretizadas. Nós estamos nessa terra para que a ideia, o plano, não é nem a ideia, é o plano de Deus se cumpra na minha vida, na sua vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Porque Deus diz para mim e para você que nós devemos influenciar. Eu e você, nós somos a luz. Nós somos o sal dessa terra, diz a palavra de Deus. Mas se a luz estiver apagada, de nada vai adiantar. Se o sal não for para dar sabor, não vai prestar para nada. Mas se o sal for colocado demais, ele vai salgar. Ninguém vai conseguir comer. Não vai prestar aquela comida. Vai ter que jogar fora. Fazer outra. E na outra, terá que ter mais atenção, zelo, cuidado. No momento de colocar o sal. Porque se cair sal demais, terá que jogar fora tudo novamente. Entenda que nós vemos a glória de Deus, a grandeza de Deus. Ele dá a condição a você de você ter o alimento. Se você estragou um, joga aquele fora e faça outro. Mas agora preste atenção. Não ponha sal demais. Porque se você salgar, terá que jogar novamente fora. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, tão linda, que Ele te dá a oportunidade de ter mais alimento para que você possa refazer um alimento novo. Mas entenda, se o almoço era para sair a meio-dia, talvez ele vai sair às 14h, talvez às 3h. Vai de acordo com qual alimento você estava preparando. Deus diz para mim e para você que a sua obstinação trouxe ira, mas você tem a oportunidade de pedir o perdão ao Senhor, de pedir para Ele apagar tudo aquilo que você já fez e fazer tudo de novo, inicia tudo de novo, mas agora faz com zelo, faz com atenção, porque tudo aquilo que a gente vai fazer para Deus, nós precisamos fazer com amor, porque Ele nos amou primeiro. Entenda que nem tudo está perdido. Por maior que seja, né, o estrago que nós causamos, a palavra de Deus diz que para Deus não há nada impossível. Nada. Nada é nada. Porque Deus, Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender.
Então, se ele diz que não há nada impossível, é porque não há nada impossível. E aí ele continua assim: você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da sua ira, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Entenda que quando nós fazemos, tudo errado, se nós continuarmos a fazer aquilo que é errado, a ira de Deus, ela virá na minha vida, ela virá na sua vida, no dia do justo julgamento. No dia que Jesus voltar, aí nós vamos ver o quão prejudicado eu fui por causa dos meus pensamentos, das minhas próprias ideias. Entenda, enquanto Jesus não vem, eu tenho a oportunidade de me arrepender. Enquanto Jesus não volta, eu tenho a oportunidade de me arrepender e iniciar tudo de novo. Mesmo que demore um pouco mais. Mas glória a Deus, porque eu tenho a oportunidade de refazer. E a palavra de Deus diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Entenda? Se aquela primeira alimentação que você fez, você salgou, a segunda será mais gostosa do que aquela primeira que você estava fazendo. A segunda alimentação, você pode almoçar mais tarde, vai comer depois. O estômago já está até gritando de tanta fome. Não vamos ser exagerados, ninguém morre de fome por esperar um pouquinho mais. Jesus ficou 40 dias no deserto sem comer nada. Ele não morreu. E ele estava em carne. Então, Jesus ele mostrou para mim e para você que se nós sairmos da carne, no espírito nós vencemos. E não morremos. Então, não use essa frase que as pessoas gostam de usar: estou morrendo de fome. Não. Não, você só está com muita fome, mas entenda. O almoço pode sair mais tarde, sabe? Porque quem estava fazendo colocou sal demais. Não iríamos conseguir comer. Mas entenda, esse segundo, ela vai fazer com zelo. Ela vai fazer com muita atenção. E junto desse zelo vai vir amor. No preparo, a quantia certa de sal. Entenda, esse segundo almoço, daquele mesmo dia, será melhor do que o primeiro que teve que ser jogado fora. Eu e você só precisamos crer. Deus, ele diz: se tu credes, verás a glória de Deus. Você crê? Eu creio. Eu vejo a glória de Deus todos os dias na minha vida. Ele diz: crê somente. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera. E a certeza que aquilo vai acontecer. Isso é fé. Isso é você crer. Aí você chama a existência aquilo e confia que aquilo vai se tornar real. E a partir da sua fé, aquilo se torna real. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Entenda. O que vence o mundo é a minha fé, é a sua fé. As ideias são do homem. As ideias, elas se findam. As ideias terminam. O homem, ele não cria. Só Deus cria. Sabe por quê?
porque a criação é eterna. A criação de Deus é eterna. Por que você acha que Deus ele não simplesmente criou o homem? Deus ele não simplesmente criou o homem. Ele pegou as mãos dele e disse: façamos. Deus, Jesus e o Espírito Santo, a Trindade. Deus ele disse: façamos o homem. O homem eu não vou criar. O que eu vou colocar dentro dele é o que eu vou criar. Mas o corpo, a matéria, foi feita, não foi criada. Então essa matéria, este corpo, vai ficar aqui. Junto com as ideias que este corpo põe dentro da sua mente. O que Deus faz é eterno. O que o homem idealiza, finaliza. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia. Oh, Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Não permita que andemos em nossas ideias perversas, em nossas forte convicção de algo. Oh, meu Deus, perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que andamos segundo as nossas ideias, que possamos abrir nossos olhos e andar segundo o plano do Senhor. Tudo que o Senhor cria, tudo que o Senhor faz é eterno. As ideias do homem finalizam-se. Oh, Pai, eu agradeço ao Senhor por ter aberto os meus olhos. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, porque Tu és tão maravilhoso. E não deixe Teu povo perecer. Aqueles que quiserem, eles vão se levantar, vão se posicionar e vão continuar. E eles entenderam que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Pode até demorar, mas será melhor. Oh, Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, porque isso é amor. Amor do Senhor para conosco. E nós te damos graças e te agradecemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.